Vamos à penúltima questão do nosso bloco. No caso de arbitramento judicial de honorários, ó, de novo honorários, não se esqueçam de ler honorários, tanto no Estatuto quanto no Código de Ética e Disciplina, ok? Há arbitramento de honorários quando não existe acordo, nem há uma estipulação, o juiz arbitra os honorários pelo trabalho desenvolvido. No caso de arbitramento judicial de honorários pela ausência de estipulação ou acordo em relação a eles, é correto afirmar à luz das regras estatutárias. Os valores são livremente arbitrados pelo juiz sem parâmetros, devendo o advogado percebê-los. O artigo 22, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia e da OAB, diz que, na ausência de fixação de honorários, caberá a remuneração será fixada, né, arbitrada pelo juiz de forma compatível com o trabalho, né, o valor econômico da questão e a informação que é mais relevante é de que ele não pode fixar abaixo do valor da tabela da OAB. Mesmo quando ele arbitra, ele não pode fixar abaixo do fixado na tabela da ordem, tá certo? No caso de arbitramento, isso está no artigo 22, parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, diz a lei, em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Tá certo? Então, os valores não serão livremente arbitrados pelo juiz sem parâmetros, né? Ele tem um parâmetro, sim, que é a tabela de honorários que é fixada pelos conselhos seccionais. É bom que vocês saibam que cada tabela de honorários é fixada pelos conselhos seccionais. Cada unidade da federação, cada estado e Distrito Federal tem a sua tabela de honorários, tá certo? Tabela de honorários que fixa valores mínimos, tá? A tabela é mínima. Cobrar abaixo da tabela é infração disciplinar, é aviltamento de valores, aviltamento de honorários. Cobrar acima da tabela não é. Os requisitos para cobrança de honorários, né, estão no artigo 36 do Código de Ética e Disciplina. O trabalho, o vulto da questão, o vulto, a complexidade, o valor econômico, a condição econômica do cliente, o caráter da intervenção, se trata de cliente avulso, temporário ou permanente, habitual, né, como diz a lei. O renome do profissional, isso já caiu uma vez no exame de ordem e as pessoas estranharam. O renome do profissional é elemento a se considerar na hora de cobrar honorários, de fixar honorários? É. Se você contratar Solange Miranda para emitir um parecer sobre direito tributário, ela vai ter um limite de cobrança de honorários, com certeza bem mais estreito do que se for contratar Dr. Sacha Calmon, não é verdade? Então, o renome do profissional também é um dos requisitos que constam do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina. Eles deram como opções que os valores podem ser fixados pelo juiz sem parâmetro. A gente já viu que o parâmetro é a tabela da OAB. A letra C diz que a tabela organizada não é relevante, é texto de lei. E a letra D diz que, havendo acordo escrito,
poderá ocorrer o arbitramento judicial de honorários. É o contrário. A lei diz que não havendo estipulação nem acordo, aí sim haverá o arbitramento judicial, né? O arbitramento feito pelo juiz. A gente está quase encerrando, minha gente. Tenham só um pouquinho de calma. Aí sim, o juiz, de acordo com a tabela da OAB, ele vai fixar os honorários que não podem ser inferiores aos honorários fixados na tabela.